Fala galera, estamos chegando aqui com um conteúdo importante no canal, porque todo mundo está acompanhando, nessa sexta tem protesto do torcedor do Cruzeiro, Praça 7, outras cidades aí, todo mundo se manifestando, todo mundo está acompanhando também a CPI do Mineirão Minas Arena, que deve acontecer, não teve nova assinatura no dia de hoje, mas é que o assunto Mineirão, Cruzeiro sempre rende e eu tô aqui para trazer alguns pontos interessantes que eu apurei durante esta quinta-feira e até porque o assunto novo que surgiu é que teve um encontro do Pedro Lourenço, do Supermercado BH, com o Samuel Lloyd, que é o diretor da Minas Arena, o grande Adroaldo Leal até, que trouxe esse registro em primeiro lugar. E eu busquei algumas coisas e quero até contextualizar aqui a situação Cruzeiro e Mineirão, em que pé que está isso. E antes de falar sobre o que vai acontecer ou o que está acontecendo, eu quero trazer aqui, há cerca de 2 meses, o Gabriel Lima. Ontem até na nossa transmissão eu toquei neste ponto. O Gabriel Lima, que é o CEO do Cruzeiro, ele esteve em uma live aqui no canal. Estavam comigo o Rodrigo Genta, o Gleison Lage, e eu perguntei ao Gabriel, foi naquele momento ali que o Ronaldo tinha anunciado o rompimento com a Minas Arena, e o Gabriel contextualizou toda a situação entre Cruzeiro e Mineirão. Então, eu acho que é bom pra gente dar uma refrescada na memória. Eu vou trazer aqui na íntegra o que ele disse naquele momento sobre o rompimento com o Mineirão, como foram as negociações e como o Cruzeiro foi tratado pela Minas Arena. Vamos ouvir. Quero deixar claro que o nosso movimento, a fala do Ronaldo, não é um movimento político, tá? Então a gente não quer fazer pressão em ninguém, a gente não quer discutir contrato publicamente, a gente acredita que os contratos têm que ser transparentes, mas eles têm que ser discutidos de maneira privada, então eu não gosto dessa discussão pública. Desde o início, desde que a gente entrou, o Ronaldo fala inclusive isso, eu falei antes para vocês aqui, né? O Ronaldo ele sempre foi contra a nossa posição, minha e do Henrico, em relação, ele sempre achou ruim o contrato e eu falei, espera um tempo, a gente vai reconstruir essa ponte, vamos conversar, vamos melhorar, me dá esse ano, e ele falou, cara, não vai melhorar, sempre foi assim, estuda o que aconteceu antes e tal, e isso foi motivo de grandes discussões nossas ao longo de 2022, e no final das contas ele estava certo, porque desde o início, e eu fui muito transparente com a Minas Arena, a gente queria uma relação equilibrada. Entendemos que o contrato que tivemos em 2022 não era uma relação equilibrada, não reconhecia o valor do Cruzeiro, e não é simplesmente aumentar a arrecadação do Cruzeiro. Eu não quero só aumentar, óbvio que eu quero aumentar a arrecadação do Cruzeiro, eu quero melhores condições e quero receber mais dinheiro para a gente investir mais no clube, nos atletas, em todas as esferas do Cruzeiro. Mas não é só isso. Eu quero melhorar a condição do próprio Mineirão, eu queria melhorar a condição do próprio Mineirão para o torcedor. Eu acho, por exemplo, que as catracas do Mineirão são uma vergonha, são horríveis, que atrapalham a entrada dos torcedores. Eu acho que no fato de não ter iluminação de LED é terrível para o espetáculo televisivo. Eu acho que o gramado é horrível e durante vários jogos não teve condições. Então, o fato da gente querer aumentar a arrecadação para o Cruzeiro não significa simplesmente colocar dinheiro no nosso bolso. Eu quero que seja reinvestido no Mineirão para melhorar as condições dos nossos torcedores dentro do estádio. Então, assim, não é ganância nossa, não é simplesmente queremos melhorar. A gente procurou a Minas Arena ao longo de todo o ano de 2022, querendo rediscutir o contrato. Todo o ano de 2022. A gente procurou o governo, trouxe o governo para o jogo, falamos com o secretário de infraestrutura, com o governador. A equipe do secretário de infraestrutura é super bem preparada, altamente profissional, recebeu a gente super bem. Trouxemos um operador de renome para conversar com a Minas Arena, nos colocamos à disposição, chegamos numa solução financeira que diminuía o repasse do governo, aumentava a arrecadação da Minas Arena, deixava o Cruzeiro satisfeito. E ainda tinha um operador.
dividimos em 4 partes, todo mundo feliz. Propusemos para Minas Arena esse acordo. Eu fui até o Mineirão, junto com a minha equipe, mostrei para a equipe do Mineirão. Eles falaram, vamos ver, vamos pensar, vamos fazer conta. Isso foi mais ou menos em setembro, eu acho, setembro ou outubro, né, que a gente chegou nesse denominador comum que a gente acreditou que fosse bom para todo mundo. Depois de apresentado isso, eles demoraram muito a me responder e a única coisa que eu pedi, eu falei, eu preciso ter uma resposta até o fim do ano, porque se eu não conseguir fazer um acordo até o fim do ano, eu não quero fechar jogo a jogo, eu quero fechar um acordo anual. E se eu não conseguir fechar jogo a jogo, eu vou me mover em outra direção. O Campeonato Mineiro ele começa em janeiro e me dá uma resposta até o fim do ano para eu poder me programar. A resposta veio no final de dezembro, propondo o mesmo modelo que eu já tive em 2022 ou uma versão de antes da gente entrar. Aí eu falei, olha, desculpa, mas esse modelo não atende o Cruzeiro. Eu vou me mover numa direção, em outra direção. E foi o que a gente fez. E, de repente, a gente nem veio a público falar disso, porque a gente não iria vir a público falar disso, a gente ia falar só um pouco mais na frente. Porque a gente ainda estava conversando com Independência, com a América. Então, eu não queria colocar uma discussão que eu sabia que ia ser uma discussão super complexa em todos os meios de comunicação de maneira pública, como tem sido. Então, a gente não procurou isso. Isso, inclusive, começou com uma fala da Minas Arena, falando que não teria o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro no Mineirão. Eles mesmos começaram a discussão. Então, assim, é extremamente frustrante para mim, primeiro, porque eu acreditei que conseguiríamos melhorar as condições para o Cruzeiro, para o governo e para a própria Minas Arena. Mas a gente não foi capaz e não foi adulto o suficiente para chegar num denominador comum. Eu acompanhei muito a repercussão desde ontem, todas as falas, tudo que foi dito, e eu queria esclarecer algumas coisas também. Fala-se da dívida, né, que o Cruzeiro tem uma dívida com o Mineirão de não sei quantos milhões de reais. De novo, a lei da SAF é clara, a dívida é uma dívida da associação que vai ser tratada na recuperação judicial. É super fácil de entender. É só ler, procurar e ter bons assessores, né? Então, parece que eles ficam tentando empurrar esse negócio como um problema, que é um problema nosso. Ao longo do ano de 2022, a gente pagou religiosamente em dia todos os compromissos que a gente assumiu com a Minas Arena. Todos. Pagos religiosamente em dia. Mesmo sem concordar com o que estava sendo cobrado. Então, assim, realmente é um assunto que me frustra muito, porque eu gostaria muito de jogar no Mineirão, obviamente. Eu sinto que o Mineirão é a casa do cruzeirense, é o estádio que a torcida se identifica, é um estádio que comporta o tamanho da torcida que temos, e mais uma vez, é extremamente frustrante não conseguir chegar num acordo, dado que aí se falou também em isonomia, né? A gente não pode fazer uma coisa diferente para o Cruzeiro porque tem uma isonomia, a gente tem que tratar o Atlético da mesma forma. Isonomia é tratar os diferentes de maneira diferente e não tratar todo mundo igual. O Atlético fez seu próprio estádio, vai jogar até um determinado período, que eu não sei qual é, mas até um determinado período de tempo no Mineirão, e depois só fica o Cruzeiro. Só fica o Cruzeiro. Então eu quero ser tratado com esse respeito, de que nós somos o único clube que vai jogar no Mineirão, pelo menos que eu saiba, o único clube que vai jogar no Mineirão a partir de julho de 2023 ou a partir de 2024. Ou pelo menos que vai ter um calendário de jogos ativos no Mineirão. Então, pessoal, por que eu trouxe este assunto aí do Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro? É que hoje não tem nenhum acordo próximo entre Cruzeiro e Minas Arena. O Samuel Lloyd, ele que é o diretor do Mineirão, ele sabe que se ele quiser algum acordo com o Cruzeiro, ele tem que procurar o Gabriel Lima, que é o CEO do Cruzeiro, o Henrico Ambrogini, que é o diretor de operações, tem que procurar o Cruzeiro.
a gestão do Ronaldo para tentar alguma situação que o Cruzeiro entenda ser benéfica para o clube. O Gabriel foi muito claro aí. O Cruzeiro propôs ser gestor do estádio, garantindo um ótimo resultado para Minas Arena, menos repasse para o governo e um ótimo resultado para o Cruzeiro, que é a situação justa. E essa proposta foi recusada prontamente pela Minas Arena. E na época, a Minas Arena propôs ao Cruzeiro um acordo pior do que o Cruzeiro tinha em 2022. E depois disso, desde essa entrevista do Gabriel Lima aqui no canal, há cerca de 2 meses, não teve mais nenhum diálogo. Então não tem acordo próximo neste momento, não tem conversa neste momento. Se a Minas Arena entender que aquilo que o Cruzeiro queria é o ideal e é vantajoso, aí sim pode avançar para uma conversa pacífica. Mas hoje, repito, a relação segue ruim como estava no tempo em que o Gabriel Lima deu esta entrevista e quando o Ronaldo anunciou o rompimento completo com a Minas Arena e o Cruzeiro jogando em outras praças. Então, só para trazer aqui tudo que eu apurei, todos os detalhes, e já tinha comentado também, né, o espaço aberto para o Samuel Lloyd, para a Minas Arena, para eles se manifestarem, explicar por que essa proposta do Cruzeiro não pode ser aceita, por que o Cruzeiro, oferecendo todas essas garantias, não dá para continuar em um acordo. Então, são várias as perguntas, poucas respostas até o momento, mas o fato é que o torcedor ele segue aí mobilizado para protestar, para ter o Mineirão de volta dentro de um acordo que se tornaria justo para o Cruzeiro, que é a razão de ser para jogar no estádio, já que o Atlético vai ter o seu estádio e o Mineirão vai ficar para quem? É só o Cruzeiro que vai jogar no Gigante da Pampulha. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!